Fala devs tranquilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Codando Códigos. Eu sou o João Lucas Sheffield e no vídeo de hoje eu vou dar continuação aqui no nosso projeto do Fofocando Filmes. Se você ainda não sabe o que se trata, como que é o projeto, eu recomendo você voltar ali no primeiro vídeo, onde eu explico tudo certinho, beleza? No último vídeo eu criei ali a parte de criar um convite, né? Mandar um convite para alguém para se tornar um usuário interno do CMS. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer a parte ali de aceitar esse convite, beleza? Aqui agora dentro de testes, eu vou dar uma separada um pouco sobre o que é de domain e o que é de application. Então, o sign up e o invite internal user são de application e os outros dois são de domain. Beleza, só para ficar visualmente mais fácil aqui de entender cada coisa. Opa, não foi o user. Aí. E dentro dos nossos testes aqui de domain, no internal user invite test, a gente vai ter que alterar um pouquinho aqui, né? Para fazer isso. Quando alguém aceitar um convite, ele vai registrar a data que foi aceitada, né? Para a gente saber qual que foi aceito ou não. Então vai ter um método accept aqui dentro do internal user invite. E quando ele for chamado, eu vou colocar aqui o this accepted at vai ser um new date. Aqui ele vai reclamar porque não existe nenhum accepted at. Então eu vou passar aqui, vai ser um private esse accepted at e ele vai ser um date. Beleza. Agora rodando o teste, eu nem preciso ver que já está dando erro, né? E para eu resolver isso, então eu preciso passar um accepted at. Accepted at vai ser um new date. E aqui no input eu vou passar esse accepted at. Porém, agora, para eu conseguir validar aqui no meu expect, né, que esteja com a data de aceite, eu não consigo acessar o accepted at por conta dele ser um parâmetro private. Então eu vou criar um método aqui que vai ser isAccepted. Ele vai retornar um boolean e basicamente ele vai retornar se existe o thisAccepted at ou não. Beleza, aqui no meu accept ele não vai retornar nada, ele vai ser void. E aqui no nosso date, então, ele pode ser nulo também, né? Ou ele existe ou ele não tem nada ali. E beleza, agora no nosso teste ele vai passar. Opa, eu não coloquei aqui a chamada do método. Então o nosso isAccept ele tem que ser true, nesse caso aqui. Perfeito. Então eu vou criar um outro teste aqui para a gente ter o nosso método de create. Opa, faltou a câmera aqui. Mas ó, pessoal, aqui ficou o teste só. Eu passei um accepted at aqui e também a chamada para ver se ele está como true, né? Porque como eu estou informando ele aqui no construtor, eu preciso, e como ele é privado, eu não consigo validar, né? Então, beleza. Aqui, na verdade, se for seguir a lógica do TDD, eu creio que você deveria ter criado um método antes de que ele deve aceitar um convite, né? Então, deve aceitar um convite de usuário interno. Aqui daí eu não vou utilizar o accepted at, né? Porque eu tenho que utilizar o métodozinho lá de accept que a gente criou para ver se está funcionando. Porém, daí a gente entra aqui num impasse, né? Porque eu preciso informar o accepted at no construtor da classe. Porém, aqui nesse cenário eu não tenho que informar ele aqui, porque eu tenho que utilizar o método accept para ele modificar aqui o accepted at, né? Bom, para isso a gente vai resolver com um stacked com factory aqui dessa classe. Então, vai ter um método que vai ser estático, ele vai ser create. E esse método ele vai retornar para a gente um internal user invite.
Aqui dentro desse create, a gente vai passar o primeiro modelo, a primeira instância, né, de quando se cria um convite de usuário interno. E para criar de primeira mão, precisa desses três dados aqui, né? Então, aqui no return ele vai dar um return internal user invite, com new internal user invite, passando aqui no construtor o ID dele, o e-mail que veio por parâmetros, a permissão que veio pelo input também, e o invited by at também. E aqui, no nosso accepted@, como quando você criar uma instância dela, você vai passar como nulo, né? Pois é a primeira instância dela, o primeiro formato. E beleza. Com isso a gente já consegue testar aqui no nosso teste. Ao invés de instanciar pelo construtor, a gente vai dar um create, passando só aqui o e-mail, a permission e quem invitou. Então, agora, quando a gente der um expect que está aceito, ele tem que estar false, porque a gente não aceitou ainda. Então, to be false. E depois da gente aceitar o invite, nosso expect precisa estar true, né? To be true aqui. Vou tirar esses espaços. Beleza, vamos testar esse aqui para ver se ele está dando certo. Está usando o método aqui do factory, né, do create. Deu certo. Aqui, se eu não me engano, eu vou rodar todos os testes para ver se tem alguma coisa quebrando, porque é para ter. Boa. Lá no nosso use case de invite, ele está quebrando. Por quê? Porque justamente ele está esperando o accepted@, no construtor. Então, aqui no nosso use case, a gente vai ter que usar a mesma coisa que a gente fez ali. A gente vai usar o método do create. Aqui a gente não vai mandar mais o random ID. Ele vai criar aqui o nosso convite direito. Vamos rodar aqui os testes para ver se passa. Beleza, tranquilo, agora ele está passando. Já está validado também que o comportamento aqui do nosso accept. Então ele já está validando certinho. E dito isso, a gente pode criar agora de fato o nosso use case de aceite, né? Então aqui eu vou criar um accept internal user invite .test.ts e aqui dentro eu vou colocar que ele deve aceitar um convite de usuário interno. Deixa eu corrigir aqui o usuário. Para isso ele vai ser assíncrono e a gente vai passar um input para aceitar um convite. Qual que seria o accept invite input? Ele seria então o invite ID, o ID do convite, né? Opa, aqui a gente tem que passar uma random ID por enquanto. Beleza. Aqui então eu vou chamar um use case, né? O use case de accept invite internal user invite e vou mandar o método de execute passando o invite ID. Beleza, aqui ele já vai estar quebrando porque não existe a nossa classe, né, do nosso use case. Então eu já vou criar aqui a classe do use case. Vou passar o nosso teste aqui para a direita. Vai ser igual, né? E eu vou criar aqui de fato a nossa class. Opa, beleza. Aqui no construtor por enquanto não vou passar nada. E no nosso execute eu vou receber o invite ID para a gente aceitar. Beleza, vou importar aqui. E agora,
quando a gente for aceitar um convite, a gente primeiro precisa pegar esse convite lá no repositório, né? Então, dentro do nosso internal user invite repository, a gente vai ter que criar um método aqui que vai ser o get invite by UID. Nesse get invite by UID, a gente vai passar o invite UID, que é uma string, e ele vai ter uma promise aqui de internal user invite. Beleza. Agora, a gente vai pegar esse internal user invite. Então, que vai ser o invite to accept. E ele vai vir agora do construtor, né? A gente precisa passar ele como construtor. Então, private internal user invite repository. Ele vai ser o tipo internal user invite repository. E aqui eu vou pegar o repositório, passando o invite UID aqui que veio dos parâmetros, né? Daí aqui dentro, o invite to accept, ele vai ser chamado ali o método de aceitar. E depois da gente aceitar esse nosso convite, a gente precisa salvar, né, fazer a alteração ali no banco, porque ele muda o método, o campo do accepted@. Então precisamos aqui no nosso repositório chamar o de update. O de update ele vai receber o internal user invite e ele vai ter uma promise aqui de void também. Agora, depois da gente aceitar o convite, a gente já pode chamar o repositório, passando aqui no update o invite to accept. Beleza. Assim ele já vai fazer o fluxo normal aqui, né? Lógico que eu não estou validando nada por enquanto. Inclusive, aqui no nosso internal user invite test, a gente pode criar um outro teste, que é que não deve aceitar um convite de usuário interno que já está aceito. Não tem como você aceitar um convite duas vezes, né? Então, quando chamar esse isAccepted aqui, eu vou chamar duas vezes e nesse cara aqui, eu espero que ele dê um erro. Receives, rejects, true throw, new error, que vai ser invite already accepted. Beleza, esse teste aqui ele não vai quebrar ainda, porque não colocamos lá no nosso método de accept. Aqui no nosso método de accept, vamos fazer um if. Então, if this.isAccepted, ele já vai retornar aqui que já está aceito. Agora lá no nosso teste é para ele passar. Opa, não passou, vamos ver o que deu. E bom, ele está dando erro porque eu estou usando o rejects aqui, ao invés de só usar o toThrow, porque o reject ele é quando você tem uma promise vindo, e como o método accept ele não retorna uma promise, ele lança esse erro, né? Invite already accept. Bom, ele não está dando o throw, né? Coloquei até um expect aqui no de cima para garantir que ele está realmente indo como true, né? Porém aqui dentro do accept ele ficou faltando o throw. Então agora é para passar. Beleza, agora passou. Então aqui a gente já criou a regrinha, né, que ele não deve aceitar se o convite já tiver aceito, né, para garantir o estado interno aqui do nosso convite. Então aqui no nosso use case, voltar a testar aqui o nosso use case. Quando rodar o teste ele vai quebrar porque ele espera que receba um repositório, né.
Aqui fora no nosso source eu vou criar uma pasta chamada vai ser infra, e dentro dela aqui eu vou criar o internal user invite repository também. E aqui dentro eu vou criar então um método para a gente reutilizar tanto naquela função, por enquanto só até, né, aqui na parte de infra, para a gente reutilizar tanto no nosso método aqui do invite, que ele também já está quebrando, quanto ali no accept, que ele vai precisar, porque a gente ainda não implementou todos os métodos, né? Então tem que implementar eles aqui. Beleza. Aqui só eu vou colocar um const invites por enquanto, para eu mocar essa parte. E eu vou dizer que ele é um array de convites. Opa, aqui. Agora, quando ele for dar o save, ao invés de eu só dar um return, eu vou dar um push. Então, invites.push com o nosso interno user invite, que veio aqui do parâmetro. Vou dar um return. Aqui eu vou colocar aquele assíncrono, que daí ele já quieto faixa ali. E aqui no getInviteByUID, ele vai reclamar porque a gente não está retornando nenhum invite, né? Então, return this não, porque ele está ali para fora, invites.find invite, e a gente vai achar um invite que tenha um invite UID igual ao que está vindo ali no parâmetro da função. Beleza, aqui no nosso de update, por enquanto eu vou dar só um return mesmo aqui. E aqui no nosso teste eu posso tirar ele aqui então e passar esse cara aqui direto. Opa, internal user repository fake. Eu não exportei ele, né? Então, vou exportar ele aqui. Beleza, agora pegou. Vamos ver se ele está passando o teste aqui. Tranquilo, está passando. E aqui, então, no nosso use case agora de aceitar um invite, junto com o nosso teste, eu vou passar esse repositório fake ali para lá também. Aqui ele provavelmente já vai quebrar porque ele não achou nenhum repositório no nosso fake, justamente porque não tem nada, né? Quando a gente inicia ele, ele fica como vazio lá. E nesse caso aqui nem tem muito problema, porque a gente vai ter que criar mandar um convite para a gente poder aceitar o convite. Então aqui no nosso teste eu vou deixar eles juntos aqui. Aqui no nosso teste de invite, eu vou copiar essa chamada para o nosso use case lá. E agora, ao invés de passar um random ID, eu passo o ID do que a gente acabou de criar mesmo. Agora, a gente vai precisar pegar, depois para dar um expect, o que a gente espera? A gente espera que esteja aceito, né? Que esteja lá como aceito. Então, eu vou pegar aqui o nosso invite aceito, que ele vai vir aqui do internal user repository fake, e eu vou passar o nosso invite UID. Accept invite UID, invited user, beleza. Agora eu espero que aqui no meu accepted invite, quando eu chamar opa, faltou o await aqui em cima. Quando eu chamar o método de isAccepted, ele precisa estar como true, né? Beleza, já vai passar. Só que para ele não interferir, caso algum outro teste estiver utilizando esse meu fake, ao invés dele ser um const, eu vou colocar ele como uma class. Então ele vai passar a ser uma class que vai implementar esse daqui. E agora ele não precisa mais
desses caras e nem deste aqui. Beleza. E aqui no construtor, eu vou colocar que existe um private invites, que vai ser exatamente isso daqui. E ele vai puxar agora do this invites para pegar ali no local, né? Eu vou rodar os testes aqui para ver se está quebrando alguma coisa. Na verdade ele vai quebrar porque eu não instanciei em nenhum lugar, né? Então já era de se esperar que ele ia quebrar em algum lugar. Aqui eu vou colocar esse cara. E aqui nesse caso eu vou precisar usar o mesmo repositório em memória, o fake, para dar certo. Porque senão ele vai salvar em uma instância e depois ele vai tentar pegar na outra e não vai dar certo. Ele quebrou também no nosso invite. Internal user invite. E aqui eu posso passar o new com a classe direto já, que ele já vai resolver. Vamos passar aqui para ver. Fechou. Voltando agora no nosso teste aqui do accept internal user invite, vamos ver se ele passa. Passou, então realmente já está pronto aqui o use case de aceitar um convite. Vamos tentar passar ver se está funcionando a lógica lá do domínio e vamos tentar aceitar esse cara aqui 2 vezes. Então aqui no nosso accept internal user invite, eu vou mandar ele aceitar de volta, só para ver se vai quebrar mesmo, se está acontecendo a regra que tem que fazer. Invite already accepted, então realmente está validando ali se tem um invite já aceito, para não deixar aceitar 2 vezes, né? E por esse vídeo é só. Era só realmente a parte do use case aqui de aceitar um convite para ser usuário interno. Aqui no nosso use case ainda está faltando a parte da gente realmente criar um internal user, né? Porque assim que você aceitar o convite, ele já vai automaticamente criar um usuário para você lá com a permissão que foi ali do seu convite, né? Porém, eu vou deixar isso para o próximo vídeo para a gente implementar essa parte, tá? Depois eu faço algumas validações também para ver se existe realmente um aceite e tal, retornando aqui do repositório. Porém, isso vai ficar para um segundo momento, tá? Se você curtiu, eu peço que deixe aí o seu like. Se tiver alguma sugestão, alguma recomendação, deixe aqui nos comentários também, sempre muito válido. Segue lá no LinkedIn também, que está aí na descrição. E, no mais, é isso aí. Muito obrigado por assistir e espero você no próximo vídeo.